lá, pessoal, esta imagem da água na boca? Pois bem, hoje no canal eu vou fazer esta receita, que é de um pastel de forno recheado com carne moída e cheddar. Mas esta massa que eu vou ensinar na receita também pode ser usada para diversos outros salgados assados, como, por exemplo, esfirra, mini pizza e vários outros. Então, venham acompanhar esta receita conosco. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regi, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, nós vamos fazer uma receita de pastel assado. Meu marido que deu a ideia. E eu comecei colocando um pouquinho de óleo e vou deixar esta cebola dourar. Aqui eu tenho uma cebola média inteira, picadinha. Eu vou começar a nossa receita pelo recheio, que será de carne com cheddar. Então, agora eu pus um pedacinho pequeno de pimentão e vou dourar aqui junto com a nossa cebola. Depois que a cebola e o pimentão douraram, eu vou vir com cerca de 700 gramas de carne moída. E vamos temperar a gosto com sal, cominho, pimenta do reino, uma pitadinha de tempero sírio. Este último é opcional. E agora a gente vai deixar cozinhar. E eu acabei de fazer um molho de tomate aqui, vou estar colocando 2 conchas desse molho aqui para cozinhar com a nossa carne. Agora é só testar o sal, tampar, deixar cozinhar por uma meia hora e ir mexendo de vez em quando. Daqui a pouco o nosso recheio estará pronto. Agora, enquanto o nosso recheio esfria, eu vou dissolver 30 gramas de fermento biológico fresco em 4 colheres de sopa de açúcar cristal. Agora, eu acrescentei 2 ovos, 2 colheres de manteiga e 300 ml de leite. Aqui eu estou colocando em temperatura ambiente, todos os ingredientes. Agora eu vou acrescentar 500 gramas de farinha de trigo. Só que como eu tinha farinha integral aqui, então eu estou usando 200 gramas de integral e 300 gramas da farinha comum, misturando as duas. Aí nós vamos colocar aos poucos e ir misturando. Agora, ainda faltando acabar de colocar a farinha, eu vou vir com uma pitada de sal. E só depois que eu incorporar o sal que eu vou terminar de colocar a farinha. Essa técnica de colocar o sal bem longe do fermento, né, bem depois, na hora que a massa já está quase pronta, é muito comum entre os chefes de panificação. Eu aprendi que seria para o caso de não matar o fermento, as leveduras do fermento. Porém, eu tenho dados empíricos, que eu já vi receitas de pães serem feitas sem açúcar, só com sal. No entanto, que eu tenho a receita aqui no canal, que é o pão de cebola. Se alguém tiver interesse de conhecer, é só procurar aqui no canal. Só que aí, essa que é a questão. Ninguém sabe me explicar por que que aquele pão é feito daquele jeito e dá certo e cresce. Porque não é para crescer. Agora eu vou deixar a massa descansar e crescer por 20 minutos. Ela ainda ficou pegajosa, viu? Ela não tá, ó, a consistência que ela ficou. Ela não tá uma massa tipo massa de pão, não. Depois de 20 minutos, eu vou transferir a nossa massa para uma superfície enfarinhada para que eu possa sovar ela um pouquinho. Aqui eu terminei de sovar a nossa massa, fui colocando farinha até ela não grudar mais na mão, tá? E lembrando que sovar não é força, e sim persistência. Uns 10 minutinhos ali mexendo a massa com tranquilidade, é paciência. Agora eu vou colocar ela, embrulhar ela num plástico filme e colocar ela na geladeira para descansar enquanto nós terminamos o recheio do nosso pastel.
Aqui a nossa carne já esfriou, vou colocar algumas azeitonas e 140 gramas de queijo cheddar fatiado. Tudo bem misturado. Enfarinhei novamente a nossa bancada, dividi a massa em 4 e vou começar a abrir. Aqui agora eu já abri a massa, pode ser com a ajuda de um rolo ou de uma garrafa. E vou vir com um pote redondo e fazer... Meu pote aqui é bem grande, viu, pessoal? Porque eu quero fazer pastéis grandes, mas fazer o círculo. Círculo feito, nós vamos rechear e fechar. Agora eu vou fazer isto com os outros. Depois de fechados, os nossos pastéis ficaram assim e basta pincelar uma gema por cima, batidinha. Como meu marido não gosta, eu estou pincelando azeite, mas também pode ser a gema. E agora colocar ele para assar em fogo médio, 180, 200 graus, por cerca de 30 minutos. Espero que estejam gostando da receita e não se esqueçam de já deixar o like, curtir, compartilhar e comentar aí qual seria o recheio que vocês gostariam de colocar nesta receita aqui. E assim ficaram prontos os nossos pastéis. Eu fiz ele de um tamanhozinho até que grande, no total deram 13 pastéis. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Até a próxima, fiquem com Deus!